Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu vou falar sobre como a vida cristã pode fortalecer os seus relacionamentos familiares. Eu sei que muitos de vocês desejam ter uma família feliz, unida, harmoniosa e abençoada. Mas eu também sei que muitos de vocês enfrentam problemas, conflitos, crises e dificuldades no convívio familiar. Talvez vocês tenham brigas, desentendimentos, mágoas, ressentimentos ou falta de comunicação com seus pais, filhos, cônjuges ou parentes. Talvez vocês se sintam sozinhos, incompreendidos, rejeitados ou desvalorizados dentro de casa. Talvez vocês tenham perdido o amor, a confiança, o respeito ou a admiração pelos seus familiares. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem uma solução para a sua família. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma bênção para a sua família. Deus quer restaurar, curar, transformar e fortalecer a sua família. Como eu sei disso? Porque a Bíblia me diz. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que revela a sua vontade, o seu caráter e o seu amor pela humanidade. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso guia, o nosso manual de instruções para a vida. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria, de consolo, de esperança e de fé. A Bíblia é a nossa arma contra o inimigo, o nosso escudo contra as setas, o nosso refúgio contra as tempestades e o nosso alimento para a alma. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, e a ler alguns versículos que podem te ensinar, te orientar e te inspirar a viver uma vida cristã que fortaleça os seus relacionamentos familiares. Vamos lá? A primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês é Efésios capítulo 5, versículos 21, 6 a 4, que diz: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta passagem é muito rica, mas também muito polêmica. Ela nos mostra os princípios e os deveres que Deus estabeleceu para os relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos. Ela nos ensina como devemos nos comportar, nos tratar e nos amar dentro da família cristã. Ela nos desafia a viver de acordo com o propósito e o padrão de Deus para o casamento e a família. Mas antes de entrarmos nos detalhes, eu quero esclarecer alguns pontos que podem gerar confusão ou mal-entendido. Primeiro, esta passagem não é machista, nem sexista, nem opressora. Ela não diminui, nem desvaloriza, nem discrimina as mulheres. Ela não autoriza, nem justifica, nem tolera a violência, o abuso, ou a tirania dos homens. Ela não anula, nem ignora, nem contradiz os direitos, os dons, ou a dignidade das mulheres. Segundo, esta passagem não é legalista, nem moralista, nem religiosa. Ela não impõe, nem exige,
nem cobra uma obediência cega, servil ou forçada. Ela não ameaça, nem condena, nem castiga quem não segue as suas orientações. Ela não despreza, nem desconsidera, nem nega a graça, o perdão ou a misericórdia de Deus. Terceiro, esta passagem não é isolada, nem descontextualizada, nem desatualizada. Ela não se baseia, nem se limita, nem se restringe à cultura, à tradição ou à época em que foi escrita. Ela não se contradiz, nem se opõe, nem se anula com outras partes da Bíblia. Ela não se desfaz, nem se desgasta, nem se desfaz com o tempo, com as mudanças ou com as novidades do mundo. Então, o que esta passagem é? Ela é inspirada, iluminada e aplicada pelo Espírito Santo. Ela é fundamentada, sustentada e confirmada pela Palavra de Deus. Ela é motivada, orientada e demonstrada pelo amor de Cristo. Ela é benéfica, edificante e transformadora para a nossa família. Agora, vamos ver o que ela nos ensina sobre cada um dos relacionamentos familiares. Entre maridos e esposas, Deus nos ensina que o casamento é uma aliança sagrada, indissolúvel e exclusiva entre um homem e uma mulher, que reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Deus nos ensina que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da Igreja, e que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja, dando a sua vida por ela, cuidando dela, protegendo-a, santificando-a, honrando-a e respeitando-a. Deus nos ensina que a mulher é a auxiliadora do homem, como a Igreja é a auxiliadora de Cristo, e que ela deve se submeter ao seu marido, como a Igreja se submete a Cristo, reconhecendo a sua autoridade, seguindo a sua liderança, apoiando o seu ministério, cooperando com o seu propósito, valorizando o seu papel e admirando o seu caráter. Deus nos ensina que os dois devem se tornar uma só carne, como Cristo e a Igreja são um só corpo, e que eles devem se amar, se respeitar, se satisfazer, se complementar, se ajudar e se fidelizar. Deus nos ensina que o casamento é uma bênção, um presente, um privilégio, um compromisso, um testemunho e uma missão. Entre pais e filhos, Deus nos ensina que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, uma alegria, uma responsabilidade, uma oportunidade e uma vocação. Deus nos ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor, pois isto é justo, é correto, é bom, é agradável, é honroso e é abençoador. Deus nos ensina que os filhos devem honrar seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que lhes vá bem, e sejam de longa vida sobre a terra, para que recebam a proteção, a provisão, a prosperidade, a paz, a saúde e a felicidade de Deus. Deus nos ensina que os pais são representantes de Deus, autoridades, educadores, orientadores, exemplos e amigos. Deus nos ensina que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, ensinando-lhes, corrigindo-lhes, instruindo-lhes, aconselhando-lhes, encorajando-lhes e abençoando-lhes. Deus nos ensina que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas devem tratá-los com amor, com respeito, com paciência, com compreensão, com bondade e com sabedoria. Estas são algumas das lições que Deus nos dá sobre os relacionamentos familiares. Mas como podemos colocá-las em prática? Como podemos viver uma vida cristã que fortaleça os nossos laços de amor, de união, de harmonia e de bênção na nossa família? A resposta está no versículo que abre esta passagem, Efésios 5, 21, que diz: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus nos ensina que o segredo para uma família feliz é a sujeição mútua no temor de Cristo. O que significa isso? Significa que todos os membros da família devem se submeter uns aos outros, reconhecendo a autoridade, o valor, o papel e a necessidade de cada um. Significa que todos os membros da família devem se servir uns aos outros, demonstrando o amor, o cuidado, o respeito e a gratidão por cada um. Significa que todos os membros da família devem se apoiar uns aos outros, compartilhando as alegrias, as tristezas, as vitórias e as lutas de cada um. Mas isso não é fácil, nem natural, nem espontâneo. Por isso, Deus nos diz que devemos fazer isso no temor de Cristo. O que significa isso? Significa que devemos fazer isso por amor a Cristo,
por obediência a Cristo, por gratidão a Cristo, por fidelidade a Cristo, por honra a Cristo, por glória a Cristo. Significa que devemos fazer isso com a ajuda de Cristo, com a graça de Cristo, com a força de Cristo, com a sabedoria de Cristo, com a paciência de Cristo, com a mansidão de Cristo. Quando fazemos isso, o que acontece? A nossa família se torna uma família cristã, uma família de Deus, uma família abençoada, uma família feliz, uma família forte, uma família vitoriosa. Por isso, eu quero te desafiar a sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo neste ano novo. A fazer da sua família uma prioridade, um propósito, um projeto, um ministério, um sonho, uma realidade. A fazer da sua família uma igreja, um templo, um altar, um culto, um louvor, uma adoração. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver a diferença que a vida cristã pode fazer nos seus relacionamentos familiares. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados, que tenham sido abençoados. Eu espero que vocês possam viver uma vida cristã que fortaleça os seus laços de amor, de união, de harmonia e de bênção na sua família. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.